Daremos início às perguntas, lembrando que será permitida apenas uma pergunta profissional. Pedimos, por gentileza, que os jornalistas se atenham ao tema. Convidamos, então, o senhor Daniel Gulino, do O Globo. Boa tarde, ministros. Boa tarde, ministros. Queria saber, por favor, se os senhores consideram que o aumento no diesel pode impactar o preço dos alimentos, já que vai aumentar o custo do transporte também. Obrigado. Uma crise no fornecimento de fertilizantes, a médio prazo deve ter algum impacto, porque subindo o custo de um insumo básico como fertilizantes, e já subiu, o plantio, a próxima safra, tudo isso deve receber esse impacto. A curtíssimo prazo, eu não veria razão para isso subir tão rápido, porque a safra já está aí, já foi plantada, os alimentos já estão aí. A preocupação até seria maior se o prolongamento da guerra forçasse esforços fiscais adicionais, custos adicionais, o dólar subisse, aí realmente poderia ter um efeito até direto, impacto direto já. O efeito sobre os alimentos é um efeito indireto através dos fertilizantes um pouco mais à frente, não é? Isso é a minha primeira percepção. Quer dizer, vai subir o preço de um insumo importante. Lá na frente, esse custo maior do insumo do fertilizante começa a se embutir na cadeia produtiva e lá na frente esse preço do alimento pode subir um pouco. Mas até lá pode ser que todo mundo também já tenha percebido que o Brasil está no caminho certo, o dólar já pode estar a 4,50, já pode acontecer uma opção de coisa. Já o preço do petróleo, o impacto é instantâneo no transporte, que aí é tudo, aí não é só o alimento, né? Pega tudo. Daí a importância e a nossa esperança, todos nós, de que a guerra retroceda rapidamente. Seria o melhor para o nosso país. Convidamos o senhor Murilo Fagundes, do veículo Poder 360. Boa tarde, ministros. Ministra Tereza, há uma grande expectativa na questão da fábrica de Três Lagoas, né? Eu gostaria de saber se há novidade, se a venda da Petrobras para o grupo russo vai ser concretizada e o que a senhora pode nos dizer sobre essa venda. Obrigado. Acho que o ministro Bento pode falar melhor que eu, mas até onde eu sei, não mudou nada. O presidente da Petrobras, com quem eu falei na semana passada, ou no início dessa semana, me disse que continua tudo igual, que ele conversou com os compradores e que não tem nenhum motivo neste momento para ser diferente do que já estava. Mas se o ministro Bento quiser falar alguma coisa... Eu não tenho muito a acrescentar. A empresa russa permanece cumprindo todos os procedimentos contratuais firmados com a Petrobras e espera-se, como a própria ministra Tereza Cristina mencionou, que em 2 anos essa fábrica esteja em operação, produzindo os fertilizantes que são tão necessários ao agronegócio brasileiro. Convidamos, então, a senhora Lissandra Paraguaçu, da Reuters. Boa tarde, bom dia, ministros. Ministra Tereza, em relação ao plano de fertilizantes, uma das queixas dos produtores de minerais aqui no Brasil em relação ao potássio é que existe uma taxa para a produção no Brasil, o imposto no IPI, que não existe para importação. Hoje, claro, a maior parte é importado, mas os produtores alegam que a produção inicial é muito cara,
né, o investimento inicial é muito alto, e, além de tudo, o produto nacional é taxado. Eu queria saber se o plano prevê alguma mudança em relação a isso. É um plano aí que nós falamos até 2050, e é um plano para trazer os investimentos para esse setor, né, para a reindustrialização do setor de fertilizantes no Brasil, e é claro que vai ser contemplado. Agora, neste momento, nós temos que dosar muito bem, porque o Brasil importa 95% do seu potássio. Então, nós temos que ver a hora certa, né, ministro Paulo Guedes, que isso vai acontecer, desse incentivo aos investimentos cada vez maiores aqui dentro. Oi? Não, há diretrizes no plano nessa dimensão tributária. Boa parte do nosso problema, como disse o presidente sempre, nós temos a tabela periódica no Brasil, nós temos todos os produtos aqui. Agora, por que a gente não consegue industrializar e aprofundar essa cadeia produtiva? Exatamente por causa dos impostos. Então, esse passo de aprofundamento da cadeia industrial nossa será dado. No plano, temos diretrizes, sim, para eliminar, remover todos esses impostos que impeçam esse aprofundamento da cadeia. E mais do que isso até, usar também a importação de máquinas e equipamentos que sejam importantes para a produção desses fertilizantes, criar créditos que possam ser usados. Vamos considerar tudo isso, depreciação acelerada, usar créditos pagos por insumos de importação, justamente que sejam dedutíveis, que virem créditos tributários para permitir deduzir de impostos. Todos os incentivos tributários que forem possíveis, nós estamos convencidos que os impostos, esses impostos indiretos, tanto que nós estamos tentando a reforma tributária para imposto sobre valor adicionado, esses impostos indiretos estão destruindo a indústria nacional. Nós estamos reduzindo, vocês viram que nós reduzimos o IPI agora, usando esse aumento de arrecadação. Agora, de novo, o presidente tinha encaminhado e o Congresso aprovou a redução também agora do ICMS também, então a redução de impostos para permitir PIS/COFINS sobre diesel. Então, a ideia de reduzir esses impostos que desindustrializaram o Brasil, porque é um ataque ao setor industrial. Na hora que você cria um imposto sobre produção industrial, você fez um ataque ao setor industrial. E, de outro lado, você observa a pujança da agricultura brasileira, exatamente porque não existe o imposto sobre produto agrícola, né? Então, nós temos que pegar os exemplos que deram certo e aprofundar. Ministro, eu vou apenas complementar. Durante a execução do plano, melhor dizendo, durante a elaboração do plano, foi detectado o problema, eu creio que a pergunta da senhora em relação à isonomia entre... E isso foi, obviamente, analisado, foi convocado a reunião do Conselho Nacional de Secretarias de Fazenda e foi estabelecida a isonomia ainda durante a execução do plano. Então, eu creio que seria essa sua dúvida. Isso aí foi detectado, como muitos outros temas foram resolvidos mesmo antes da assinatura do decreto hoje. Convidamos o senhor André Anelli, do SBT. Boa tarde a todos. Ministra, a gente viu ali que algumas das metas são de longo prazo, né? Mas por conta do conflito, acaba que o produtor rural, aquele que não tem o estoque de passagem para iniciar a próxima safra, fica também preocupado. Para esse produtor, o que o Plano Nacional de Fertilizantes pode oferecer no curto prazo? E eu gostaria também que a senhora exemplificasse algumas ações práticas do plano. Obrigado. O plano não foi feito para a crise que nós estamos vivendo. O plano é um plano realmente estruturante, estrutural, para mudar essa dependência que o Brasil tem de fertilizantes lá de fora. Potássio, mais de 95%, fósforo, nitrogênio, ele não foi feito pensando nessa crise, mas sim pensando na segurança que o Brasil precisa ter dos seus insumos, né? Também não foi feito por uma autossuficiência. Em país nenhum do mundo tem 100%
de produção. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento, que é um momento delicado, que nós passamos por uma crise por conta desse conflito entre Rússia e Ucrânia, e Rússia e Bielorrússia, que são dois países que exportam 43% dos nossos fertilizantes consumidos aqui no Brasil hoje. Então, nós temos o plano B. Qual o plano B? Lançamos aqui hoje, pela Embrapa, essa caravana, ela vai fazer uma análise do solo de várias regiões brasileiras para saber realmente o que é que a gente precisa colocar. Se nós estamos colocando em demasia ou não, enfim, para que o produtor possa usar com eficiência a quantidade adequada de fertilizantes. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós estamos fazendo a diplomacia dos insumos, não só dos fertilizantes, mas dos insumos. Por quê? Porque a gente já tinha visto isso lá atrás. Essa crise não começou hoje, ela veio desde o problema de energia lá atrás, que muitos países desligaram algumas usinas a carvão, algumas usinas, enfim, trabalhando aí o meio ambiente, a sustentabilidade. Então, lá atrás, a gente já teve alguns problemas detectados no primeiro semestre, e aí acendeu o farol amarelo. Tanto é que o ministro Bento esteve em outubro na Rússia, chegou de lá, me disse, Tereza, é preciso você ir lá, eu fui em novembro, né? Depois eu tinha uma viagem marcada para o Irã, que aconteceu agora em fevereiro, e eu estou indo amanhã para o Canadá, que também já era uma viagem que estava programada desde o final do ano passado. Então, isso se agudizou, mas o Brasil tem sim, primeiro, um estoque de passagem, né? Uns dizem que é 3 meses, enfim, mas nós temos hoje a safra de inverno plantada, ela já aconteceu, não precisa mais dos fertilizantes, mas nós temos a safra de verão, que ainda precisamos, sim, acompanhar de perto, e eu tenho feito isso junto com o Ministério da Economia, junto aqui com a SAI, para saber o que é que quais são os embarques que estão sendo feitos, eles vêm acontecendo, né? Então, nós temos que garantir, se precisar, uma cota maior, um volume maior de fertilizantes de KCl do Canadá, né? E nitrogenados de alguns outros países que são, dado que o fósforo, o Marrocos é um grande exportador para o Brasil e continua, não tem nenhum problema hoje com essas importações de fosfatados. Então, é isso que nós vamos fazer, estamos indo amanhã conversar com a iniciativa privada e dizer da disposição do governo brasileiro de facilitar, né, para que a iniciativa privada, os importadores brasileiros possam, né, ter mais facilidade nessas compras do Canadá e de outros países aí. Ontem recebi 19 embaixadores, né, colocando o seu potencial para também exportar para o Brasil nesse momento difícil de ureia e potássio. Então, essa safra podem ter tranquilidade, que nós vamos plantar assim e deve ser, se Deus quiser, uma grande safra. Convidamos a senhora Paola Cuenca, da Jovem Pan News. Boa tarde, ministros e secretários. Se me permitem, eu tenho 2 dúvidas a respeito de todo esse assunto. O primeiro, o secretário Flávio Rocha, ele falou a respeito de 21 obras paradas, diversas jazidas que foram mapeadas. Gostaria de ter mais detalhes a respeito disso. E o que esse plano vai trazer de mais atratividade para a exploração dessas jazidas, já que muitas delas já eram de conhecimento do governo federal. E, além disso, o senhor falou sobre essa questão da isonomia. E a gente sabe que lá em 2025, o que hoje, para se importar o fertilizante, não tem um custo, vai passar a chegar a ter um custo de importação de 4%. Então, a gente está falando de um curto prazo. Como que fica esse impacto na produção de alimentos, já que o Plano Nacional de Fertilizantes, ele não está colocando ali no curto prazo a gente já ter essa produção nacional, né, capaz de dar conta de toda a agricultura brasileira? Obrigada. Eu vou começar sobre os projetos que foram identificados. Na verdade, não se pode chamar todos de obras, porque alguns se encontram no papel,
prontos para serem iniciados, mas infelizmente não foram. São projetos em diversas fases de execução. Um exemplo que é muito conhecido é a unidade lá de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, que estava com 83% concluído, e nós hoje vemos o quanto representam esses 17% que faltam. Temos ainda que esperar algum tempo para que comece a produção. Felizmente, com a nova maneira do nosso governo incentivar a iniciativa privada, os investimentos, diminuindo o tamanho do Estado, e isso está se fazendo possível, porque se mostrou impossível que o Estado abarcasse todos os projetos que achava que podia, não só porque não é a sua vocação, como pelo que aconteceu no passado recente em relação à gestão do dinheiro público. Então, nós estamos otimistas em que desses 21 que até agora foram identificados, muitos outros deve haver, além das iniciativas que ocorrerão em relação à iniciativa privada ser atraída para essa produção, haja vista a demanda que realmente se faz muito forte e sempre acontecerá, porque o Brasil precisa realmente. O ministro Paulo Guedes pediu para eu falar um pouquinho da questão do CONFAS, ministro. Bom, o CONFAS, o Conselho Nacional de Fazendário, decidiu no ano passado ainda, sobre também a tutela e supervisão da nossa equipe do plano, avançar no que a gente está chamando de isonomia do ICMS. Os impostos para importação de fertilizantes eram zerados e os impostos para a produção nacional chegavam a 8%. Então, esse processo foi profundamente estudado, acompanhado pelo Ministério da Economia, pelo Ministério da Agricultura, e visou-se, num processo gradativo, o equilíbrio dessas alíquotas em 5 anos. A estratégia está em vigor, e isso faz parte do nosso acompanhamento de curto prazo, a gente está chamando de curto prazo 5 anos no plano, e essa é uma premissa que a indústria nacional entende ser a ponta inicial do reinício da competitividade, ministro Paulo Guedes, da nossa indústria de fertilizantes. E, a partir dali, nós vamos continuar com o nosso chamado Observatório Tributário, junto com o Ministério da Economia, para poder avançar em outras medidas que vão no mesmo caminho. Em oitivas com o setor privado, a gente acredita que nesses próximos 5 anos, com esse reequilíbrio sendo aplicado, já nesses 5 anos nós podemos retomar pelo menos mais 10% da autonomia na produção nacional. Agora, de qualquer forma, a modulação, se a guerra acaba amanhã e o mundo se normaliza, programação de longo prazo. Se a guerra se agudiza e nós importamos 90%, tem que zerar o imposto já, para a gente continuar, pelo menos, conseguindo comprar em algum lugar. Então, essa modulação da resposta é um acompanhamento que nós estamos fazendo justamente nesse conselho criado por esse programa, por esse plano agora. Eu queria complementar o que o ministro Paulo Guedes e que o Rangel falou sobre esse problema. Hoje, nós estamos trabalhando e vamos ter uma reunião no dia 16 com o presidente da FAO e com todos os países hemisféricos, ministro Paulo Guedes, ministro Bento, meus colegas aqui, secretário Almirante Rocha, para ver se nós conseguimos colocar segurança alimentar, que o mundo tanto quer e precisa, colocar fertilizantes nessa linha, porque você não faz comida se você também não tiver fertilizantes. Então, nós temos essa discussão com todos os países na América do Norte, América Latina e América do Sul, para discutirmos e levarmos isso, se for consenso, para a ONU, para ser discutido no Conselho da ONU. E imaginem o seguinte, o preço dos fertilizantes, as primeiras estimativas agora estão falando que vai subir 50%, 60%. 40%, 50%, 60%. Então, o próprio setor produtor nacional, vendo que o preço do produto que ele vende subiu 40%, 50%, 60%, não vai ficar aborrecido se nós zerarmos a alíquota de importação, que aí vai cair, em vez de cair
de 8 para 4, ficar 5 anos para depois cair de... Subiu 40%, qual é o problema de baixar 4% já na tarifa? Nenhum. Não vai sofrer nada e vai facilitar a vida do Brasil inteiro, que vai importar mais, pelo menos, em vez de subir 50%, vai subir 45%, 40%. A gente já alivia o impacto também. Então, nós vamos estar monitorando isso e prontos para reagir na velocidade que se faça necessário. Convidamos o senhor Eduardo Gai, do Estadão. Boa tarde, ministros. Queria falar com a ministra Tereza Cristina especificamente. A senhora disse que o plano não prevê autossuficiência dos fertilizantes. Hoje o Brasil importa 96% de potássio, como a senhora falou. Gostaria de saber qual que é a meta, portanto, de dependência no longo prazo, já que o objetivo não é zerar. Obrigado. Não é um problema de zerar. Nós podemos até zerar, mas eu estou dizendo que o plano ele não é para autossuficiência. Por quê? A agricultura brasileira ela acontece no segundo semestre. A agricultura dos países temperados acontece no primeiro semestre, né? Nós temos, o Brasil utiliza, o Rangel pode até falar melhor que eu esses números, 15%, é isso? Dos fertilizantes, né? 8%. O Brasil, 8% de todo mundo. Então, a gente pode ter que contar também, os Estados Unidos têm 80% de autossuficiência, a China tem 80% de autossuficiência. Esse comércio é muito importante entre os países. Então, é por isso que o plano não prevê 100%, pode até ser que a gente chegue lá, mas não é o que o plano estuda, não é isso? Complementando, ministra, nosso objetivo é chegar por volta de 50%, né, de autonomia, que a gente está chamando de autonomia, né? Porque a gente poderia prever importações, mas tendo nossa autonomia para poder ter nossa produção interna. Convidamos o senhor Leandro de Souza, do Agro Mais. Boa tarde, ministra. Boa tarde, ministros. Ministra, a senhora... Boa tarde. A senhora citou aqui algumas medidas de curto prazo, como, por exemplo, o desengavetamento de projetos de pesquisas que vão receber recursos imediatos agora, a caravana que vai começar, a questão do comprometimento da isonomia tributária e tal. São ações que, naturalmente, levam algum tempo. Outras delas são medidas legislativas, como o licenciamento ambiental, que vai ser necessário aprovar no Congresso Nacional, ou o projeto de fertilizantes. Diante desse cenário, e na hipótese de uma extensão do conflito, a senhora no Ministério, as autoridades do Ministério da Agricultura já trabalham com a perspectiva de queda da produtividade nas lavouras do país em médio e longo prazos. E só uma complementação da pergunta, me parece que a isonomia tributária acertada com o CONFAS exige uma contrapartida de investimento e crescimento, algo em torno de 35%. Queria que o senhor confirmasse, por favor. Obrigado. O Ministério da Agricultura trabalha, olha, nós temos aí os biofertilizantes. Tem muita coisa nova no Brasil e que, com essa agudização aí da crise, né, tem gente investindo mais, dobrando plantas, nós temos aí bactérias, nós temos algumas fontes de potássio que não são tão solúveis, né, tem solubilidade mais baixa, mas trabalhando junto com a Embrapa para que esses produtos possam ser usados. Tem o pó de rocha aí, que é um assunto que vem aí, está muito na moda, todo mundo fala dele, que nós temos que ver a logística dele, que às vezes é um impeditivo para onde levar, mas tem várias ações acontecendo, várias coisas que já vinham acontecendo, né, e que agora podem caminhar mais rapidamente neste momento que nós estamos aí passando. Agora, nós precisamos, sim, trabalhar essa diplomacia para ter alternativas se a gente tiver amanhã uma informação que não temos mais nenhum embarque para o Brasil. Mas não é isso que está acontecendo, tá? Essa não é a informação e não é o que está realmente acontecendo. Mas nós temos que nos antecipar ao fato, pelo tamanho da nossa agricultura, pelo que a gente produz, e
Se tiver que produzir um pouquinho menos, né, para isso que a Embrapa está fazendo todo esse mapeamento, esse diagnóstico, para ver esse ponto de eficiência com o que, às vezes, nós já temos a mais no solo colocado. Isso nós vamos saber daqui a 60 dias, quando a Embrapa trouxer todos esses diagnósticos que ela vai fazer nas mais diversas regiões do Brasil. Só para responder, ministra, essa questão do convênio 100, de fato, há um acordo, né, a partir da configuração dele no ano passado. E, isso é fundamental, a internalização pelos estados, né, porque tem as noventenas específicas do processo tributário, a sua plena aplicação, né, em 5 anos nós teríamos que ter um feedback da indústria de um aumento de 35% da sua produção, o que representaria, na média geral, uma redução da dependência de 10%. Mas, de fato, isso é um acompanhamento, isso é um bom piloto, ministro Paulo Guedes, para poder entender o potencial, a potência desse processo de alavancagem tributária. Convidamos o senhor Rafael Wallendorf, do Valor Econômico. Boa tarde, ministros, secretários. Uma dúvida sobre o potencial mineral. Eu queria saber se tem um levantamento de quantas minas, por exemplo, de jazidas de potássio existem e qual que é a qualidade delas, o teor nutricional, se ela se assemelha com esse nutriente que a gente importa atualmente, ou seja, se ela realmente vai ser capaz de suprir o que o agricultor tem hoje em mãos. E também, com o gás tão caro, como será possível produzir os nitrogenados, aí a ureia, enfim. E uma pergunta, ministra e ministro Paulo Guedes, a curto prazo a gente já tem esse aumento no custo de produção, que se reflete depois também em inflação de alimentos, e isso exige mais apoio do governo, por exemplo, com o Plano Safra. Vai ficar mais caro produzir, vai ficar mais cara a equalização de juros. Como que vocês vão trabalhar isso, ministro Paulo Guedes, se vai ter esse dinheiro também para apoiar o setor? Bom, em relação ao número de minas de potássio, nós temos algumas reservas no norte do país, particularmente no estado do Amazonas, e outras áreas, outras regiões que têm potencial para isso. É importante dizer que, com essa crise, alguns empreendimentos que não eram economicamente viáveis, eles se tornaram viáveis. O que nós estamos presenciando hoje, e não é só por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas também pela retomada da economia após a pandemia, uma crise entre oferta e demanda. Isso vai para todas as commodities, não só nos fertilizantes, mas também no petróleo, nos grãos. Então, é isso que nós estamos vendo. Então, diversos empreendimentos estão sendo, vamos dizer, colocados novamente em operação, alguns deles, como a própria fábrica de nitrogenados, que estavam hibernadas em Sergipe e na Bahia, e não foi por conta dessa crise agora, isso foi já de algum tempo atrás, há praticamente 1 ano voltaram à operação, porque se tornaram viáveis economicamente, principalmente pelo crescimento da produção de gás natural nacional, que nos últimos 3 anos foi de 22%. E é importante dizer que os contratos de fornecimento desses insumos são contratos de longo prazo. E nós não temos conhecimento no Ministério de Minas e Energia, no caso dos nitrogenados, nenhum problema de fornecimento de gás para que esses insumos sejam produzidos. Importante essa observação do ministro Bento, exatamente porque ela mostra a mudança de eixo da economia brasileira. Se fosse há 30 anos atrás, 40 anos atrás, ou mesmo 10 anos atrás, talvez criassem a Dubobras, né, para garantir a autossuficiência. Não é nada disso. O que nós estamos fazendo é exatamente melhorar o ambiente de negócios, reduzir os impostos,
a médio prazo é acabar com o IPI, com o Imposto sobre Produto Industrial, para permitir esse aprofundamento na cadeia produtiva brasileira. O Brasil tem todos os insumos básicos, ele tem a soja, mas aí de vez em quando tem que importar o óleo de soja. Aí ele tem o minério e tem que importar, às vezes, aço. Aí ele tem o fosfato ou o potássio, e aí ele tem principalmente o gás natural, que foi a pergunta também, como é que faz com o gás. Nós já estamos trabalhando, sob coordenação do nosso ministro de Minas e Energia, o nosso choque do gás natural. Quer dizer, o gás que hoje é queimado, ele agora vai ser reconduzido através de dutos até a costa e vai nos ajudar a fortalecer a cadeia produtiva, não só de energia, mas agora também de fertilizantes. Então, nós vamos ter o gás natural. Agora, o mais importante, em relação, inclusive, à outra pergunta, que é como é que vamos fazer com os recursos, quando a inflação subiu esse ano, tem um impacto desse de curto prazo, a inflação sobe, e vejam, a inflação é mundial. Não tem nada a ver, o governo Bolsonaro, isso não. O mundo sofreu um choque de oferta adverso. O primeiro impacto é uma subida de preço. Nós estamos atenuando esse impacto, removendo impostos, para não ter esse choque inicial. Agora, o importante é entender que nós estamos sempre apoiando a agricultura. Esse ano, como a inflação subiu, os recursos da safra, que eram em torno de 8 bilhões, foram para 13 bilhões. Agora, a grande pergunta é o seguinte, e a inflação? Ela vai subir de novo o ano que vem? Não. A nossa inflação vai descer. Porque nós agimos primeiro, antes dos outros países. Nós zeramos o nosso déficit público e nós subimos a taxa de juros para fazer o combate à inflação. Estamos até crescendo menos esse ano, exatamente porque nos antecipamos. O Brasil, em vez de ter se levantado a 4,5% de velocidade de escape daquele buraco negro que foi o impacto da pandemia, nós podíamos ter subido a 5,5% ou 6%, se nós estivéssemos dormindo ao volante. E o que aconteceu foi o contrário. Nós zeramos o déficit, subimos os juros, desaceleramos um pouco o crescimento desse ano, mas esperamos que a inflação caia. Não é? As expectativas todas de inflação estavam em torno de 5,30%, 5,40%, agora estão subindo para 6% por causa desse impacto. Mas o mais importante, a mensagem que eu quero deixar é o seguinte, inflação é política monetária e fiscal. O fiscal está zerado. A política monetária já está no lugar. Então, a inflação deve cair. O que acontece quando vem um outro choque desse tipo, de fertilizantes, petróleo, é a mudança de preços relativos. Quer dizer, o preço do fertilizante sobe, o preço do petróleo sobe um pouco, mas outros preços não sobem, ou até caem, e a inflação desce. Isso é o que a gente espera. Eu gostaria de aproveitar a pergunta sobre o potássio e enfatizar a mensagem do secretário Almirante Flávio Rocha e da ministra Tereza Cristina, principalmente, dizendo que esse plano foi uma antecipação da crise, né? Não foi uma reação à crise. Porque, especialmente no potássio, nós temos 1 milhão de toneladas de potássio só no que sobra da industrialização da cana-de-açúcar, e que hoje não entra na conta da dependência, porque nós não temos ainda tecnologia para industrializar em fase final esse tipo de resíduo que nós produzimos em abundância, dada a nossa liderança nesse setor. Além disso, nós temos fontes de potássio minerais, né, o ministro Bento sabe muito bem disso, que não são hoje parte da matriz de produção de fertilizantes potássicos no mundo, porque a fonte principal, como foi dito pelo ministro, ocorre na Amazônia, mas nós temos 15 anos de pesquisa, a Embrapa é uma das instituições que atua nessa linha, e essas 50 tecnologias que o Almirante Rocha disse, essas estão entre elas, né? E ela tem muito a ver com a base do plano, que é ciência, tecnologia e inovação e sustentabilidade ambiental. Né? Então, esse plano traz um outro componente, né, que é para contribuir com essa economia verde que o país tem estruturado. Importante, então, vocês perceberem o seguinte, a pandemia nos jogou aceleradamente para um futuro que nós já estávamos vivendo. Nosso presidente já era um presidente digital. Já somos o quarto maior mercado digital do mundo. A penetração tem mais iPhones no Brasil do que a população.
O brasileiro tem 1, 2 iPhones, às vezes. Então, nós já somos um país de profundidade digital. A pandemia nos jogou mais rápido ainda em direção a esse futuro. Da mesma forma, nós estamos trabalhando em toda essa matriz de aprofundamento da cadeia produtiva em direção aos fertilizantes. O que essa guerra faz é nos jogar também mais aceleradamente em direção ao futuro. Por fim, convidamos a senhora Alexa Salomão, da Folha de São Paulo. Boa tarde a todos. Vocês fizeram alguma estimativa sobre, em cifras, quanto é necessário em investimentos para reduzir essa dependência, nem que seja uma média ano? E nós vamos depender de investimentos essencialmente estrangeiros ou, ao longo do processo, enquanto vocês elaboravam o plano, identificaram empresários brasileiros que têm interesse em entrar nessa área? Mineração, a gente sabe, existem investimentos muito pesados. Obrigada. Desculpa, ministro Paulo, só para falar em investimentos no setor de mineração, previsto até 2025, são 40 bilhões de dólares. E isso foi anunciado pelo IBRAM, que é o instituto que congrega todas as empresas de mineração em operação no Brasil. Então, esse é um dado expressivo. E também nós temos visto dia a dia o aumento da nossa produção e também o aumento da exportação de minerais por parte do Brasil. O aumento da produção, como disse o ministro Bento, já é um fato, já está acontecendo. Quer dizer, todas as mudanças que nós fizemos de marcos regulatórios, fizemos juntos, né? Concessão de petróleo, tudo isso, já há pipeline, uma onda em torno de 828 bilhões de investimentos já contratados fora esse último ano. Agora, quando você olha a maior parte desses investimentos, eles acontecem exatamente no Ministério de Minas e Energia. Desse quase 1 trilhão, 400, 500 bilhões estão nessa direção. E praticamente a metade, como ele falou agora, 40 bilhões de dólares, ou seja, 200 bilhões de reais, 200 bilhões de reais já estão no setor de mineração. Então, isso é muito importante, Alexa, porque mostra que realmente, veja como são diferentes as respostas à crise. Se fosse anos atrás, com governos intervencionistas e dirigistas, haveria a criação da Dubobras mesmo, para garantir a autossuficiência. O que está acontecendo não é nada disso, está acontecendo o seguinte: essas ondas de investimentos privados que vão garantir o crescimento do Brasil nos próximos anos, e são fatos, são contratos de 820 bilhões de reais, sendo, como ele disse, só nesse subsetor do ministério dele, 40 bilhões de dólares, 200 bilhões de reais. Esse investimento privado é que vai dar, digamos assim, essa energia, essa capacidade de sustentação, esse aprofundamento da capacidade produtiva, que o governo não teria fôlego financeiro para fazer, exatamente porque quebraram o governo quebraram o Estado brasileiro. Então, nós estamos justamente trocando de eixo essa economia que era movida a investimentos públicos, nós estamos justamente focalizando os investimentos públicos na área de educação, nas áreas onde é mais importante. Mesmo esses programas sociais nossos são investimento em capital humano. Mesmo os programas sociais, de certa forma, são um investimento em capital humano. Quando você dá um Auxílio Brasil, você está investindo no nosso ativo mais importante, que é o povo brasileiro, mais fragilizado. Então, isso é um investimento em capital humano também. Mas nós não teríamos capacidade de fazer esses investimentos na área de mineração, de petróleo. O Brasil não pode estar condenado a crescer apenas pela capacidade de investimento de duas empresas. A Petrobras no petróleo e a Eletrobras na eletricidade, na energia elétrica. Nós não podemos ficar limitados a isso. Então, o ministro Bento tem conduzido toda essa trajetória de investimentos, e eu reafirmo, de toda essa enorme gama de contratos, a maior parte desses contratos está no ministério dele, exatamente onde nós mudamos juntos esse marco regulatório. E, coincidentemente, gás natural é uma dos marcos importantes que nós também acabamos de destravar. Então, nós estamos muito confiantes, e de novo, você vê, né, a pergunta: o governo tem acordo
conta dos investimentos que ele vai fazer nesse setor, ou pelo menos no setor privado? A resposta é o seguinte: melhore o ambiente de negócio, elimine esses impostos disfuncionais, dê a facilidade de crédito ou que seja necessária para as pesquisas, para a produção e para a transformação desse parque. Na verdade, é um parque produtivo, né? Da mesma forma que nós vamos ter que criar um parque de semicondutores no país, nós vamos criar um parque, agora um parque privado. Nós vamos atrair esses investimentos. E a velocidade de resposta é muito mais rápida, muito mais rápida. Sobre a iniciativa privada nacional, um exemplo é a empresa Unigel, que adquiriu 2 plantas, uma na Bahia e uma em Sergipe, para a produção de nitrogenados. Então, nós estamos otimistas que com essa abertura da economia que o ministro mencionou, com esse ambiente de negócio melhorando, outras empresas nacionais verão investir. Agradecemos a participação de todos. Está encerrada esta coletiva de imprensa.